Olá, pessoal. Bom, continuando aqui os vídeos para os concursos da UFPA e do IFPA, um outro assunto que está tanto no edital de um quanto do outro é esse daqui, na parte de legislação, que é o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. Então, esse daqui, ele é bem interessante porque, mais uma vez, né, como eu falei no vídeo do Código de Ética, esse tema aqui, ele é muito recorrente a vários concursos, então ele não presta somente para esses dois, mas sim para vários. Então eu aconselho, né, por exemplo, se vocês souberem de algum colega que vai fazer um outro concurso e que esteja esse tema aqui do regime jurídico dos servidores, no conteúdo programático deles, vocês possam compartilhar, né, avisar, olha, tem esse vídeo aqui que ele é super legal. E aí eu sempre trago questões, né, para ajudar a gente. Porque eu acho bem melhor estudar assim, com questões e posteriormente com o assunto, porque aí a gente vai ver o que que cada banca, né, cada prova ela pede. Então, assim, a gente tem mais noção dos conteúdos mais exigidos, essas coisas, né? Então, a gente vai falar sobre isso. E para quem está acompanhando os meus vídeos, por exemplo, do concurso da SEMAD, da Prefeitura de Ananindeua, eu creio que não vai ter tanta dificuldade, porque são tantas coisas repetidas que eu vou repetir mais uma vez aqui. Isso é bom tanto para mim quanto para você que está vendo o vídeo, porque isso vai ficando na nossa mente, até porque a gente vai aprendendo de fato, né, as informações desse regime jurídico. E assim a gente pode aplicar as informações desse regime para outras áreas, vamos dizer, da legislação, né, que pede nos concursos públicos. Então, antes de começar, mais uma vez, não esqueça de dar aquela curtida, de comentar, compartilhar e principalmente de se inscrever no canal, né? Então, já trazendo aqui um pouco sobre o conteúdo programático, primeiramente, né, da UFPA, com relação ao regime jurídico, eu trouxe esse daqui, que isso é igual tanto para o nível superior quanto o nível médio, né? Que ele chama aqui nível E e nível D. E aí eu achei legal da UFPA porque ele limitou dentro do regime jurídico, né? O regime lá é imenso para quem já viu, né? E eu estou tentando resumir ele o máximo possível para poder entregar para vocês, mas eu não sei se eu vou conseguir a tempo. Mas eu vou ver assim, o quanto eu puder conseguir, aí eu compartilho com vocês, porque esse regime é muito grande. E aí o legal da UFPA é porque ele limitou, né? Olha só, ele colocou apenas o título um, 2, 3, 4 e o 5. E só isso aqui já é muita informação. Então, estou tentando pelo menos fazer para a UFPA esse meu resumão, né? Igual como o outro inscrito do meu canal fez para o concurso de Ananindeua, que foi muito legal da parte dele. Então, eu vou tentar fazer como ele fez, né? Mas é porque, como exige muito tempo, dedicação, essas coisas, é por isso que eu falo que eu posso não poder conseguir entregar a tempo, né? Mas independente disso, de qualquer jeito, eu acho que eu vou entregar sim, não tem problema não. Até porque, como eu falei, é um conteúdo programático que cai em vários concursos públicos. Então, isso daqui a gente tem que ter mesmo em mente, tem que ter no bolso para estudar. Então, aqui da UFPA, a gente vê esses títulos aqui que eles pedem no conteúdo programático. Mas enquanto a gente olha para o IFPA, ele apenas diz isso, né? Regime jurídico único. E o nome, e o número da lei, né? Então, isso aqui, em outras palavras, seria todo o regime, né? Enquanto da UFPA é só apenas isso. Mas é bom a gente dar uma olhada em tudo, né? Melhor pecar pelo excesso do que pela falta, como diz. E uma outra coisa legal é porque isso daqui também é para todos os cargos. Então, olha só, esse é um conteúdo para dois concursos diferentes, vamos dizer assim, e para todos os cargos, né? Nível médio e superior. Então, já iniciando, né, esse regime jurídico, a lei, essa lei aqui, 8.112, né, ela é o que institui o regime jurídico dos servidores públicos civis, né? Então, ele, vamos dizer mais uma vez, né, aquele contrato, vamos dizer entre aspas, né, contrato trabalhista entre o servidor com o órgão público. Então, aí a gente vai ver de onde são, por exemplo, os servidores que podem ser, que estão dentro desse regime jurídico. Seria a União, as autarquias, e aí eu achei legal porque ele fala em relação, inclusive, aos de regime especial, e também as fundações públicas.
Então, a gente vê aqui que são 3 órgãos a quem o regime jurídico é aplicado. E aí, mais uma vez, ele vem com aqueles termos que a gente tem que ter em mente, porque eu já vi questões sobre isso. Então, por exemplo, definição de servidor, né? De acordo com essa imagem aqui, a gente vê várias pessoas que são consideradas como servidores, servidoras. Então, afinal, o que que é isso? O servidor é uma pessoa legalmente investida em cargo público. Então, essas palavras aqui a gente tem que ter noção, porque é isso que cai na prova, é copia e cola, né? Então, quanto mais vezes a gente vai lendo, discutindo sobre isso, a gente vai gravando. Então, servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. E aí, ele vem com o cargo público, né? A definição dele. Então, cargo público, como eu já falei em outros vídeos, são as atribuições, né? São as atividades que o servidor tem que realizar. Então, olha só o conceito que ele traz no regime ao conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a quem? Ao servidor, que a gente viu o primeiro conceito aqui no vídeo. E aí, posteriormente, ele fala que esse cargo público, ele é acessível a todo mundo, né? Mais uma vez, ele não faz diferença entre brasileiros natos, naturalizados e até estrangeiros, porque eu já vi questão que ele fala isso, né? Em relação aos estrangeiros, que, por exemplo, é proibido a eles. E aí ele diz que o cargo público ele é criado por lei, então ele é amparado legalmente e esse cargo público é para 2 tipos de provimento. Lembra? Sempre do caráter efetivo ou de comissão. Então esses são os 2 caráteres que a gente não pode esquecer. E aí, em seguida, ele vem com os requisitos básicos para investidura em cargo público, né? São aqueles requisitos que a gente tem que atender para tomar a posse do cargo. Então, de uma maneira geral, são requisitos básicos mesmo que a gente tem que ter. Então, olha só: nacionalidade brasileira, gozo dos direitos políticos, quitação. Isso daqui é muito interessante porque ela fala em relação ao papel dos homens, né, que eles têm essas obrigações militares, e também a todo mundo, tanto homem quanto mulher, que é as obrigações eleitorais, né? Então, por isso que é importante votar essas coisas. Por quê? Porque no final você vai estar tudo quitado com essas obrigações. Além disso, o nível de escolaridade, né, como a gente vê que nos cargos públicos há essa diferenciação, né, tanto, por exemplo, para fundamental, médio e superior. Então, o nível de escolaridade é um requisito básico, de acordo, né, com o que é exigido para o exercício do cargo. A idade mínima de 18 anos, que ela é muito legal, porque para quem já estudou, e eu já estudei também para a polícia, a gente já vê lá que tem restrições, né? Por exemplo, a idade mínima e máxima. E ainda diz em relação ao período, né? Por exemplo, assim, a data da inscrição ou alguma coisa da posse, alguma coisa assim. Mas aqui no regime jurídico, esse aqui é bem simplesinho, porque ele apenas diz que a idade mínima é de 18 anos. E por fim, é a aptidão física e mental, né? Tem que ter, a pessoa tem que estar bem fisicamente, mentalmente, né, para poder tomar investidura do cargo público. E mais uma vez, a gente sempre lembra em relação às pessoas portadoras de deficiência, né? Por quê? Porque lá no regime, para elas, elas têm o direito de se inscrever em concursos públicos, a tentar, né? Cargo público igual a gente, só que com uma exceção. Para eles serão reservados até 20% das vagas oferecidas no concurso. Isso aí é muito interessante porque, por exemplo, em estatutos da prefeitura, essas coisas, a gente percebe que há uma certa variação nessa porcentagem. Mas aqui, como é um regime jurídico, aqui ele diz que até 20% das vagas oferecidas no concurso são reservadas para essas pessoas portadoras de deficiência. E aí eu já venho com uma questão de prova aqui. E aí eu vou colocar uma metodologia diferenciada, porque é uma questão grande da UFPA, e aí como você já consegue ver aqui o tempo, você vai poder tentar ler toda ela para a gente depois explicar, né, cada situação. Então eu vou deixar esse tempo aqui correndo, que já tá, e aí para vocês lerem pelo menos essas alternativas, ok?
Bom, pessoal, aqui já falando dessa questão, né? Caso não tenha dado tempo de você ler, você dá um pause, né, para continuar e aí depois continuar com o vídeo. Mas aqui, essa questão ele pede em relação aos requisitos básicos para investidura em cargo público. Lembra que a gente acabou de ver? Então, essa daqui é uma questão da UFPA, daquela banca CEPES. Então, essas questões da UFPA, da CEPES, elas são questões grandes e aí cansativas. E aí, elas são meio estranhas, porque, por exemplo, nessa questão aqui, a gente consegue observar que a maior parte dessas questões, elas estão certas. A questão não, das alternativas, elas estão corretas, porque elas estão naquele conjunto de requisitos básicos que a gente viu ainda agora. Só que o que que a gente utilizou aqui para a eliminação das questões é, assim, vamos dizer, o que é mais abrangente, né? O que está mais incluso. Porque olha só, por exemplo, na letra A, né? A nacionalidade brasileira, sim, como a gente falou, né? O gozo dos direitos políticos também. A quitação, tanto para os meninos e quanto para as mulheres, né? Que no caso é da obrigação militares e eleitorais e o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo. E lembra da idade mínima que eu falei ainda agora? É de 18 anos. Então, olha só, essa alternativa já poderia estar correta. E aí, se a gente olhar para as outras demais, elas vão estar copiando e colando a mesma coisa, né? Só que assim, o que que difere é que, por exemplo, o que não tem aqui, tem no outro. O que não tem aqui, tem no outro. Então, eu achei essa questão meio esquisita, né? Porque no final a gente consegue observar que quase todas, elas estão dentro dos requisitos. Só que, como eu falei, como é uma questão abrangente, e de acordo com o gabarito da questão, ela diz que é a letra B. Então, olha só o que que tem na letra B que difere daqui da letra A, vamos dizer assim. A nacionalidade brasileira, né? Tem. O gozo dos direitos políticos, sim, né? A quitação com obrigações militares e eleitorais também tem. O nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo, sim. A idade mínima de 18 anos, sim, né? E aqui na letra A, encerra aqui. Só que na letra B, ele ainda tem no final a aptidão física e mental. Então aqui, vamos dizer, está tudo incluso aqui nessa letra B. E aí a gente pode dar uma olhada também aqui nas outras. Olha só, na letra C, né? A nacionalidade brasileira, ok. O gozo dos direitos políticos, sim. O nível de escolaridade, a idade mínima de 18 anos. Só que, assim, aí ele coloca também a aptidão física e mental. Então, é uma questão, assim, bem, bem diferente. Aqui, no caso, faltou foi essa parte da quitação das obrigações, né? É isso mesmo. Então, vamos dizer assim, cada alternativa dessas foi tirando assim um item, né? Só que na letra B, ela coloca tudo. Então, eu acredito que o critério dessa questão seria isso, né? Então, a alternativa correta dessa questão aqui seria a letra B. Bom, uma outra questão que eu trouxe também aqui, olha só, para vocês poderem ler, mais uma vez vou dar aquele tempo para vocês lerem. E lembrando, né, são de novo em relação aos requisitos básicos da investidura em cargo público. Bom, aqui já a gente vai ler, né? Mais uma vez, como eu falei, é em relação aos requisitos básicos para investidor em cargo público. Então, mais uma vez a questão de CEPs, né? Então, além de ter nacionalidade brasileira, os demais requisitos são. Então, aqui ele já diz uma, né? Então, a gente quer saber as outras. Então, olha só. Letra A. O gozo dos direitos políticos, sim, né? A gente acabamos de ver.
Quitação com as obrigações militares e eleitorais, sim. O nível de escolaridade exigida para o exercício do cargo. Sim, né? E a idade mínima de 16 anos? Não, né? 16 anos a gente viu que não, é com 18 anos. E aí, a gente tem a letra B, o gozo dos direitos políticos, ok. Nível de escolaridade também. E a idade mínima de 21 anos? Não, né? Então, começa a diferir sempre nessa última questão em relação à idade mínima, né? Que mais uma vez é de quanto? De 18 anos. Então, a gente já desconsidera. A letra C, o gozo dos direitos políticos, ok. Quitação com obrigações militares e eleitorais, sim. O nível de escolaridade, de acordo com o cargo, idade mínima de 18 anos, sim, né? A gente acabou de ver. E aptidão física e mental, justamente, né? Então, essa aqui seria a letra C. Aí aqui a gente consegue ver da letra D, né? Que ele repete os direitos políticos, quitação, nível de escolaridade, e ele só diz aptidão física e mental. Bom, até poderia ser, mas bora adotar aquele critério do ser mais abrangente, né? Eu achei muito estranho essas questões da UFPA. Da UFPA não, da banca CEPES, né? Mas caso você saiba também explicar essas coisas, você comente aí também para ajudar. Então, a letra E, ele diz o gozo dos direitos, quitação, nível de escolaridade ok, só que a idade mínima é de 21 anos, então não, né? Então, se a gente prestar bem atenção nesse tipo de questões da CEPES, são questões grandes, cansativas, e que geralmente elas todas começam iguais. E sempre no final, ela vai diferir em alguma coisa. É que nem caso você já viu ou não tenha visto o vídeo de código de ética, que é assim mesmo, são questões grandes, e aí no final ela faz a mistura, né, com o erro. E aí isso aí pode ser até uma estratégia de eliminar as pessoas, né, nos concursos públicos. E aí é por isso que a gente tem que ter noção. E esse tipo de avaliação também em relação com o que as bancas pedem, né? Então, a gente já viu duas questões aqui em relação aos requisitos básicos de investidura, como a banca CEPES pede. Continuando, então, mais uma vez, a gente tem a forma de provimento, né? Que ela é bem batida, por exemplo, nos estatutos que a gente viu das prefeituras, né? De Belém e de Ananindeua. Só que aqui, como é um regime jurídico, vamos dizer, ele é mais abrangente. E aí tem umas que a gente viu que ainda considerava na SEMAD, que ela não é mais, que era inconstitucional, né? Então, aqui já teve uma nova alteração da regrinha de como a gente memorizar. E aí eu sempre adapto, né? Então, olha só, a regrinha seria APRO no 4 Ré. É estranhinho, mas dá pra gente gravar de uma forma geral. Mas se você souber também de outra estratégia, comente aí também para ajudar. Então, olha só, o A seria do quê? De aproveitamento, o PRO de promoção, o NO é de nomeação, o RE é de readaptação, mais outro Ré de reversão, o outro Ré reintegração e por último o Ré é o de recondução. Então essas aqui são as formas de provimento. E lembrando mais uma vez, né, cada uma delas tem características específicas, né? A gente tem que saber e como é pedida em concursos de prova. E aí, começando a falar sobre uma dessas formas de provimento, nós temos a nomeação. Então, lembra lá no início que a gente viu, né? Por exemplo, dos cargos públicos, que é sempre para provimento de provimento de caráter efetivo e de comissão. Então, a gente vai ver esse mesmo tema aqui dentro da nomeação. Porque a nomeação ela é feita dentro do efetivo e em comissão. Quando é de efetivo, ela é de provimento efetivo ou carreira. E para ela é exigido com que faça concurso público, no qual esse concurso pode ser de provas ou provas e títulos. Então, há duas formas de concurso público aqui, nesse caso de nomeação efetiva, né? Para o provimento efetivo ou carreira. E aí, uma outra coisa interessante, que eu já vi muito em questão de prova, é com relação à validade desses concursos públicos. É sempre na proporção de 2 para 1, que eu sempre confundia, né? Aí por que 2 para 1? Porque 2 é a validade, né? Que é 2 anos, a validade até 2 anos, podendo ser prorrogado quanto? A uma única vez, por igual período, que é de 2 anos. Então, quando falar de validade desses concursos públicos, a gente sempre vai lembrar dessa proporção de 2 para 1.
A validade é até 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez. E aí, eu achei bem legal isso daqui, que ele diz assim: não se abrirá novo concurso enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior, só que com prazo de validade não expirado, que seria essa validade de 2 anos, né? Então, isso daqui são informações em relação ao efetivo. E aí, quando a gente vai para a comissão, ele diz apenas isso aqui: inclusive na condição de interino para cargos de confiança vagos. Então, esses daqui são 2 ramos dentro da nomeação. Continuando sobre a nomeação, ele diz assim: o ocupante de cargo em comissão ou natureza especial. Ele poderá o quê? Ser nomeado para ter exercício interinamente ou em outro cargo de confiança, sem prejuízo das atribuições do que atualmente ocupa. Então, isso aqui está relacionado a quem ocupa esse cargo de comissão, né? Ou, como ele chama também, de natureza especial. E aí, quando ele está nesse tipo de situação, o que que ele tem que optar? Ele tem que optar pela remuneração de um deles, né? Durante o período de interinidade. Então, ele não pode receber, vamos dizer, os 2 salários, né? As 2 remunerações. Então, ele tem que optar. E aí, com relação aos requisitos, né, que a gente viu bem no início, os requisitos básicos, ele diz também aqui que os demais requisitos para o ingresso e o desenvolvimento do servidor na carreira, mediante promoção, serão estabelecidos pela lei que fixar as diretrizes do sistema de carreira na administração pública federal e seus regulamentos, certo? Então, quando a gente fala da posse, a posse é aquela aceitação expressa, né? E aí, quando é aceitação, ela envolve duas, vamos dizer, 2 ferramentas, que primeiramente é a assinatura do termo, ou seja, a assinatura do candidato, assim como a assinatura do órgão, né, vamos dizer, do representante do órgão. Além disso, o servidor, futuro servidor, ele tem que entregar as declarações, tanto do seu patrimônio, que são os bens e valores, e assim, se ele ocupar o outro cargo, né, que é naqueles casos de cargos da área de saúde, professor, ele tem que apresentar essa declaração que ele faz o exercício de outro cargo, emprego ou função pública. Então, a posse, ela é composta por essas 2 ferramentas, né? A assinatura de ambos do termo, porque lá é que ele vai te dizer, né, o termo, o que que o servidor vai fazer, os direitos e deveres, essas coisas. E, por fim, a declaração do servidor. E aí, qual é o prazo de ocorrência para tomar a posse? Então, aqui é de 30 dias a partir de quando? Da publicação do ato do provimento. E aí, caso não ocorra, né, durante esse período de 30 dias, ele será tornado sem efeito o ato de provimento. É o que é até uma certa lógica, né? Já que ele não foi tomar posse, então não vai ter efeito nenhum. Então, sem efeito o ato de provimento. E aí, uma outra coisa bem legal que ele fala também é que a posse ela pode ser realizada mediante procuração. E uma palavra-chave aqui é que a investidura em cargo público ocorrerá com a posse. Por que eu coloquei em negrito aqui? Porque justamente tem uma questão sobre isso. Olha só que eu encontrei. Essa aqui é uma questão do IDECAM, onde ele fala, né? Com base na lei, a investidura em cargo público ocorre com o quê? Com a posse. Então, tá vendo como é copia e cola da lei? Olha só. Então, olha só, ele te dá várias alternativas, mas se a gente já souber ter na cabeça essas informações, que a investidura em cargo público ocorrerá com a posse, então a gente não vai ter tanta dificuldade de resolver esses tipos de questão. E no IDECAM eu achei mais simplesinho, olha só. Ele é bem direto, né? Então, olha só. Então, para a gente ficar ligado nesses tipos de informação. E aí, eu fiz um quadrinho aqui que a gente para poder ler. Então, em quais casos pode existir a posse? Então, é apenas no caso de provimento de cargo por nomeação. E aí, do que depende tomar a posse? Ela depende de uma prévia inspeção médica oficial e só poderá ser empossado aquele que for julgado apto
físico e mentalmente para o exercício do cargo, que é por isso que precisa ter essa inspeção médica oficial. Então, isso daqui são informações em relação à posse, que está lá no regime jurídico. E aí, algumas informações sobre o exercício, né? O exercício, o que que é? O exercício, o conceito de exercício. É o efetivo desempenho das atribuições do cargo público ou da função de confiança. Então, exercício, vamos dizer, está ativo, né? É o efetivo desempenho da atribuição do cargo. E aí, qual é o prazo de ocorrência? Esse do exercício aqui, ele é menor do que da posse, né? Que da posse é 30 dias. Aqui no exercício é de 15 dias contados com a data da posse. Então, tomou a posse e em seguida vem a etapa do exercício, que é de 15 dias. Caso perder o período, o servidor será o quê? Exonerado do cargo ou será tornado sem efeito o ato da sua designação para a função de confiança. Então, esse aqui seria no caso de função de confiança. Mas, de qualquer jeito, o servidor sai perdendo, né? Ele sai exonerado. E aí, qual é o local de registro do seu exercício? Então, o regime explica, né? O início, a suspensão, a interrupção, ou seja, tudo isso, né? E o reinício do exercício serão registrados no assentamento individual do servidor. Isso aqui está tudo no regime jurídico. Eu que fiz aqui vamos dizer, um resumo sobre isso, né? Então, isso aqui são informações sobre o exercício. E aí, continuando, né? Então, após entrar em exercício, né? Que a gente já viu que teve a posse, que tem até 30 dias, é o exercício, que é 15, e depois, né? O que que acontece? Ele entra, ao entrar em exercício, o servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito ao estágio probatório por período de 24 meses. E aí, mais uma vez eu fico com aquela dúvida, né? Porque eu sempre vejo que é no período de 3 anos. E aí, se você souber, você pode me informar. Porque eu achei muito estranho, porque tá lá no regime jurídico assim mesmo, né? Período de 24 meses. Mas eu encontrei questões onde ele diz que é de 3 anos. E aí, se você souber, ter algum respaldo, você pode me explicar, por favor, aí nos comentários. Então, durante esse período, né, de 24 meses, vai ser avaliada a sua aptidão, capacidade, assim, para avaliação do desempenho do cargo. E aí, sempre observando os fatores, olha só esses fatores: assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade. Esse tipo aqui já vi em questões onde justamente ele pergunta quais são esses fatores, né? Então, olha só, a gente tem que ter noção quais são esses 5 fatores que são avaliados durante esse estágio probatório. E aí, como ocorre a avaliação no período probatório, né? É até, se não estou enganado, é até 4 meses antes de terminar esse período de estágio probatório, né? A comissão organizadora responsável pela avaliação, ela vai entrar, né? Vai homologar o resultado. E aí, esse resultado, ela tanto pode ser positivo, ou seja, o servidor pode ser aprovado, quanto negativo, se ele for reprovado. E aí eu entendi dessa seguinte forma: caso eu esteja errado, alguma coisa assim, você pode também comentar aí e dizer, né? Assim, ó, não é assim e tal, mas é desse jeito. Por favor, comente, tá? Então, olha só, se for aprovado, então o servidor é habilitado em concurso público e empossado em cargo de provimento efetivo e adquirirá estabilidade no serviço público ao completar o quê? 2 anos de efetivo exercício. Então, isso aqui seria a situação de aprovação. E aí, caso for reprovado, ele será o quê? Exonerado. Ou, se estável, reconduzido ao cargo anteriormente ocupado. Então, isso aqui seria a avaliação do período probatório, né? Então, mais uma vez, uma questão de prova aqui que eu trouxe, que foi essa aqui que eu falei. Ah, não, é a próxima que eu falei. Mas essa daqui é em relação à validade do concurso público. Então, ele pede para marcar, né, que o concurso público terá validade de até, aí ele dá as opções, né? Então, quando a gente falar de validade, do concurso público, a gente tem que lembrar daquela proporção de 2 para 1. 2, o que que é? É a validade, né, até de 2 anos, e o 1 é vamos dizer,
o número de vezes que pode ser prorrogado. Então, é de 2 para 1. Então, se a gente procurar aqui, olha só, ele começa com 1, com 5, com 3 e 2. Olha só, então é de 2 anos, podendo ser prorrogado por uma única vez. Então, aquela regra de proporção, né? 2 para 1. Então, a alternativa correta dessa questão seria a letra D. E aí, mais uma outra questão de prova também. E ela aqui fala em relação ao adquirir a estabilidade do servidor público, né? Então, só lendo aqui, né? Após cumprir todas as formalidades do concurso público, portanto, habilitado e empossado em cargo de provimento efetivo, adquirirá estabilidade no serviço público ao completar a 3 anos. Olha só, isso daqui que eu fiquei meio em dúvida, porque para mim, como a gente viu, né, seria de 2 anos. Mas se você souber ou me informar, porque eu peguei isso no gabarito definitivo, né? Mas se você souber me explicar ou qualquer coisa, né? Porque eu fiquei realmente em dúvida com isso. Então, pessoal, finalizo aqui o vídeo. Agradeço a atenção de vocês. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar e de se inscrever no canal. E bons estudos!